Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Fábio Lousada para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Quarta-feira não, super quarta-feira, porque hoje é aquele dia de decisão em taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O que será que vai acontecer? Ontem a bolsa caiu, tivemos resultados de Google e Microsoft lá nos Estados Unidos. Será que foi bom? Juros, está dando o que falar, os gestores ali estão otimistas, estão indo ali contra o mercado. Vamos entender o que está acontecendo aqui, então tem muita coisa para a gente falar hoje aqui para vocês. Eu já pego o seu café que eu já mostro aqui já o gráfico de juros nos Estados Unidos. O juros está de 5,25 a 5,5 e deve se manter. A questão principal é a seguinte: quando será o próximo corte de juros? Aliás, o início do corte de juros, porque cada vez mais diminui a expectativa de um corte na reunião de março. O mercado já precifica para maio. Porém, gestores de fundos, estamos falando aqui da Legacy, Capitalo, Varland e Ace, não descartam corte de juros nos Estados Unidos em março. Então a gente viu, o próprio Rogério Xavier da SPX, que eu trouxe ontem, também disse a mesma coisa. Eles estão, e aí a questão é, uma coisa é acreditar, outra coisa é estar posicionado. Será que eles estão posicionados para capturar uma queda de juros para março? Por quê? Se acontecer a queda de juros em março, vai pegar o mercado de surpresa, que o mercado já está precificando que o próximo corte nos Estados Unidos é em maio. Então provavelmente eles devem estar ali com a posição em pré. Eu acredito que isso é arriscado, mas quando a gente olha aqui até a declaração de um dos gestores da Capitalo, fala: prefixados estão com prêmio baixo e ações de commodities estão baratas, diz Wallace, da Capitalo. E ao mesmo tempo, a gente olha aqui a posição do Wallace, que é o gestor da Capitalo. Prefixados estão com prêmio baixo e ações de commodities estão baratas. Então, é o que eu trago até aqui para vocês. Mesmo que há uma expectativa de cortar em março, cortar em maio, o prêmio para juros em Brasil, para mim, é muito baixo, porque eu já trago muito aqui a questão fiscal e que é preocupante. E para você ter uma remuneração justa com esse risco em Brasil, acredito que seja 12% para cima. Menos do que isso, acho que é um risco desnecessário, porque o Brasil sofre muito com a questão fiscal. Aí eu prefiro IPCA nas taxas de juros por conta dos resultados que a gente já viu acontecer. Então, os gestores ali, alguns estão prevendo cortes para março nos Estados Unidos, mas acreditam que o prêmio está baixo. Mas tem muitos gestores se posicionando em pré, o que é um recado ali importante. Já a Selic está em 11,75, deve cair para 11,25 e já tem ali praticamente mais alguns cortes contratados, que é o seguinte, que o Banco Central já falou que pretende cortar de 11,75 para 11,25, 11,25 para 10,75, 10,75 para 10,25. A questão principal é como que eles vão continuar agindo. Mas fato é que eles vão olhar para os Estados Unidos. Se o Banco Central americano demorar para cortar juros, a tendência é que a Selic caia menos. Que é o espaço, né? É o espaço, porque imagina, a maior economia do mundo trava juros, você não tem muito espaço para descer. Por quê? Se você descer muito, você fica ali muito próximo da taxa americana. E aí, quem vai mandar dinheiro para o Brasil com uma taxa de 9 em Brasil e 5 em Estados Unidos? Não faz sentido. Eu prefiro ganhar 5 nos Estados Unidos com menos risco do que ganhar 9 no Brasil com risco fiscal. Para o Brasil cortar juros, os Estados Unidos precisa cortar juros. Por isso que é tão importante a gente acompanhar isso. E na espera desse acontecimento, o Ibovespa caiu 0,86% e fechou em 127.401 pontos. A gente vê aqui a queda acontecendo, ainda está acima da maior baixa deste ano, que foi 126.602 pontos, mas acumula uma queda de 5% em janeiro. Sim, a bolsa está pesando. Das 87 ações do índice, 77 caíram. E aqui a gente teve ali o último dia de Gol, que despencou. As ações da Gol despencaram 26,97% e chegaram a R$ 2,87. Ou seja, está sofrendo demais, chegou a cair 35%, mas tem um pessoal que gosta de operar papel ali que entrou em recuperação judicial, papel que tem oportunidade de saltar, porque vira uma opção, né? Por que é uma opção? São preços baixos, e um preço baixo você tem muita porcentagem. Por quê?
Se uma ação sobe de 15 para 20 reais, a gente está falando de 33%. Agora, se ela sobe de 0,50 centavos para 0,75 centavos, a gente está falando de 50% de crescimento e por aí vai. Então, quanto menor o preço, maior tende a ser a porcentagem quando o preço sobe, certo? E por isso que tem gente que gosta de operar, e por isso que oscila tanto o papel, chegou a cair 35% e caiu 26% durante o dia. As maiores altas foram Suzano subindo 2,56, Carrefour, o Atacadão, subindo 2,51, Embraer subindo 2,46, maior queda Grupo Casas Bahia caindo 8,32%. Dólar se manteve de lado mesmo, fechou a 4,94 mesmo patamar de anteontem e no mês acumula uma alta de 1,91%. E aqui a maior discussão, juros. Aqui, disparado, é a maior discussão, é o que a gente mais acompanha porque é o que mais influencia. Inclusive foi o que influenciou para a Bolsa disparar em novembro e dezembro com os juros ali despencando. E agora subindo. Tanto é que quando a gente pega como que eram os juros a expectativa de juros há 30 dias atrás era o seguinte, para janeiro 26 a expectativa era 9,59. Agora está em 9,70. Então é ali que a gente consegue capturar o quanto que esse gráfico aqui, ó, com essa linha acima da linha verde, mostra quanto o mercado ficou receoso neste mês de janeiro. Ontem teve uma pequena alta na curva de juros. E como que estão os índices aqui? O índice de inflação longa caiu mais 0,19, tá um mês muito negativo, caindo 1,75. Então, para quem tem um fundo de inflação, foi o mês mais pesado. Um pré-fixado mais longo caiu 0,03, está com 0,37 positivo, mas bem abaixo do CDI. A gente pega os índices pré-fixados, inflação, bolsa, Bitcoin, foi um mês extremamente difícil para esses mercados. Tanto é que a Selic, o CDI acumulado está em 0,92, deve fechar ali em torno de 0,96 no mês. Por que janeiro deve fechar com 0,96? Mais do que dezembro, que foi 0,89, e novembro 0,23, e novembro que subiu 0,92, mesmo com os juros caindo. Porque o CDI é contado por dias úteis. Quanto mais dias úteis, maior tende a ser o CDI. Como janeiro teve ali poucos dias não úteis, vai ter um rendimento ali muito próximo de 1% de janeiro. Mas, agora, como hoje vai ter reunião e vai para 11,25 a taxa, a tendência é de um juros mensal ali de 0,89, 0,90%. Então, a Selic deve agora começar a entrar numa trajetória de queda. Antes não conseguia mais atingir 1%. Agora não vai conseguir mais atingir 0,90 e por aí vai. Por isso que é importante a diversificação de carteira. Olhando aqui para os juros americanos, a gente tem o Tesouro de 5 anos ainda rodando abaixo dos 4%, 3,96%. Importante seria o de 10 anos cair abaixo de 4% para mostrar ali uma tranquilidade maior do mercado. Outra questão, o Tesouro prepara lançamento de LTN de 72 meses ainda este ano. O que é isso? É um pré-fixado para 6 anos. Os tesouros hoje no Brasil, os pré-fixados LTN, que é um pré-fixado onde não tem cupom, qual que é a diferença? Nós temos o pré-fixado com cupom, que nesse caso tem vencimento mais longo, que é um pré-fixado que vai a cada 6 meses te dando ali uma porcentagem. Já aquele que você só saca tudo no final, o máximo são 5 anos, que é 2029. Quando a gente olha aqui o histórico, ó, 24, 25, 26, 29, agora vai ter 6 anos. Então, a gente vai ser lançado um Tesouro 2030 aqui, né? Provavelmente é que o Tesouro já está programando esse lançamento porque ele vê um apetite para juros mais longo. Só que tem uma questão aqui, um título mais longo tende a pagar mais juros e pode ser maior o endividamento. Então, tomar cuidado com a taxa que o Brasil vai se financiar. Lembrando que o Brasil já tem uma dívida enorme, inclusive tem uma dívida maior em relação ao PIB do que a Argentina. Relatório Focus. Queda do IPCA, queda de projeção do IPCA para o final de 24, de 3,86 para 3,81, foi a única mudança de projeção em 24 e 25. A verdade é que os mercados, os gestores, os analistas estão perdidos, né? E aí acabam não variando tanto. Selic 9%, será que é Selic 9% para o final do ano? E lembrando que se a gente pegar janeiro 23 e tentar prever o que era final de janeiro 23, todo mundo errou. Quando a gente pega
janeiro 22 e compara com o fechamento de dezembro de 22, todo mundo errou. Então isso aqui provavelmente vai mudar muita coisa pela frente. É só ali um balizador de início. Olhando aqui para as carteiras como um todo, nós tivemos os bancos sofrendo bastante. Banco do Brasil caiu 0,51%, Bradesco caiu 0,72%, BTG caiu 2%, Santander ficou no positivo 1%. Lembrando que hoje, agora antes do pregão, tem o resultado do Santander. Petrobras caiu 0,62 na PN, 0,45 na ON, Vale caiu 0,56. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,35 e atingiu um novo recorde, S&P caiu 0,06 e Nasdaq caiu 0,76. As ações de tech sofrendo um pouco mais. E indicando uma abertura para baixo, hein? A Nasdaq indicando uma abertura de 1%, o S&P indicando uma abertura de queda de 0,53%. Hoje o mercado está receoso. Na Europa ali um pouquinho em baixa, o Eurostoxx caindo 0,11%, Frankfurt caindo 0,24%, já a Bolsa de Milão subindo 0,77%. Na Ásia, Japão subiu 0,57%, Xangai caiu 1,48%, Bitcoin voltou a recuar quase 2%, voltou ali para o patamar de 42 mil dólares, ele estava ali no patamar de 43 mil dólares. IFIX caiu mais 0,05, que é o índice de fundos imobiliários. E aqui, como falei, as ações de tech sofrendo bastante. Netflix caiu 2,25, Google caiu 1,34, Microsoft caiu 0,28. Aliás, é desses dois que eu quero falar. Por quê? O lucro da Alphabet, que é a dona do Google, cresceu 52% no quarto tri, mas não agradou os acionistas, tanto é que no aftermarket estava caindo ali mais de 5%, deve começar com uma baixa. Por isso até que a gente está vendo uma perspectiva da Nasdaq fechar, abrir numa queda forte aqui, ó, de 0,76% até 1%, porque no aftermarket o Google e o Microsoft já operaram no negativo. O Google registrou um lucro líquido de 20,69 bilhões de dólares no TRI e Microsoft 22 bilhões de dólares. Ou seja, estão ali muito próximas, duas baita empresas que superaram as expectativas, porém o mercado derrubou ontem elas no aftermarket. WTI negociando a 76 dólares, uma queda de 1,26, e a Bolsa da Argentina subindo 1,08%. Como eu já falei, teremos para hoje o resultado de Santander e o resultado de Boeing e mais algumas outras aqui. No calendário econômico, aí que o bicho pega, porque a gente tem taxa de desemprego no Brasil às 9 horas, variação de empregos privados nos Estados Unidos às 10h15. Já às 4 horas, divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos e 6h30, divulgação de taxa de juros no Brasil. Ali está 6 horas, mas é 6h30. Então o mais importante é entender, porque praticamente está dado que no Brasil vai cortar 0,5 e nos Estados Unidos não vai ter corte de juros. A expectativa é como que vai ser este recado, no sentido de estamos cortando, mas estamos otimistas que a inflação está em queda, ou seja, sinalizando que vão vir cortes maiores, seja um corte de 0,75 para o juros brasileiro na próxima reunião, seja para um primeiro corte ali de 0,25 lá nos Estados Unidos para março. É isso que a gente vai acompanhar e que o mercado todo vai acompanhar. Falando de emprego, né, que a gente vai ter taxa de desemprego agora às 9 horas. Brasil fecha 430.159 vagas em dezembro, mas acumula abertura de 1.483.000 vagas em 2023, que veio abaixo do esperado. Então o Brasil fechou quase 500.000 vagas de emprego em dezembro, mas no ano ficou ali em torno de 1,5 milhão, que era abaixo do que se esperava. O mercado esperava em torno de 1,538 milhão de vagas, então ficou ali bem abaixo a questão dos empregos no Brasil. Então tem todos os dados que você pode conferir do CAGED sobre emprego. E com isso a gente finaliza o nosso Café com Fábio Lousada de hoje. Tamo junto e amanhã eu venho com mais notícias para saber o que aconteceu com Estados Unidos e Brasil. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau!